Na minha visão, um filme só funciona se ele lhe proporciona emoções. A experiência cinematográfica é uma via de mão dupla. O filme lhe entrega imagens e sons em busca do seu sentimento. Se o filme não lhe proporciona nenhum tipo de emoção, bom, não tem motivo nenhum para você achar ele bom, mesmo que várias pessoas ao seu redor digam que ele seja bom. Eu tô querendo dizer isso no começo porque para muitos, eu acredito que Conclave vai ser um filme que não vai trazer muitas emoções. Eu acredito sim que Conclave tem um público-alvo muito nichado, mas graças à sua excelente execução, dirigida por Edward Berger, inclusive, o filme conseguiu me trazer muita coisa. A princípio, Conclave me causava apatia. Eu não via formas de me conectar com essa obra. Parecia mais um filme que tinha um apelo para me conquistar pelo visual, sabe? Aquele filme que é tão perfeitinho tecnicamente que parece que você tem que gostar dele só por causa disso. Mas essa pressão inicial se mostrou equivocada. Ao abordar o filme com uma análise mais aberta sobre a temática e sobre as nuances dela, percebi que esse filme não era apenas um filme sobre a eleição papal. Conclave é um retrato inteligentíssimo, mas pouco sutil, sobre a situação política do nosso Ocidente. Quando o cardeal Aldo Bellini, interpretado brilhantemente por Stanley Tucci, diz que nós estamos perdendo 50 anos de progresso ao se referir a um dos candidatos extremistas dessa eleição ao papado, é uma clara alusão ao avanço da extrema-direita no poder do mundo, dos grandes países, né? A gente vê na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil a gente ainda vê uma extrema-direita extremamente forte. E essa é basicamente a forma com que Conclave traz esse debate. Essa mensagem implícita, mas ao mesmo tempo não tão sutil, me trouxe um raro sentimento de desilusão. A escolha de usar a Igreja Católica como pano de fundo para causar esse debate é simplesmente genial. E reforça como política e religião estão sempre caminhando lado a lado. Ao longo da trama, os candidatos mais fortes tratam a disputa como um nós contra eles, esquecendo do que deveria realmente ser o debate daquela eleição. Eles são homens que nunca viram a guerra de perto, mas que a desejam incansavelmente para defender suas próprias convicções. Nesse contexto surge a figura do cardeal Thomas Lawrence, interpretado brilhantemente mesmo pelo excelente Ray Fiennes. Ele é o organizador desse conclave e responsável por expor as polêmicas dos candidatos mais extremistas dessa eleição. Inicialmente ele acredita que o cardeal Aldo Bellini seria a melhor opção, mas percebe que falta algo no Aldo que é essencial para liderar uma igreja em crise: coragem. Em meio a essa guerra de ego que surge a figura do cardeal Vincent Benítez, um homem marcado por suas missões de paz no Afeganistão. Desde a primeira aparição desse personagem, sua figura em volta, toda a fotografia nos traz dúvida. A gente não sabe se ele é realmente um cardeal, a gente não sabe se ele realmente veio do Afeganistão, a gente não sabe como ele realmente foi parar ali, como ele se tornou um cardeal, porque absolutamente nenhum outro dos cardeais conhecia ele. Então, em toda a trama do filme, desde o início de quando esse personagem aparece, ele é cercado por dúvidas. E ainda assim, ele representa o que exatamente os cardeais mais sensatos, os mais neutros, querem naquela situação. Querem um papa que tenha mais dúvidas do que certezas. Porque os que têm certezas são extremistas. Os que têm certezas, bom, eles vão passar por cima de tudo para provar suas convicções. Ele é completamente o oposto de todos os outros cardeais que tentam criar uma guerra nessa circunstância. Como ele vem de um lugar onde sofre com guerra o tempo todo, ele é um cara que leva isso muito a sério e busca pela paz o tempo todo. A virada de chave do filme acontece quando o conflito externo à igreja finalmente fere a igreja. E aí essa crise, esse conflito que acabou chegando dentro da igreja, bom, centralizou duas figuras: o Vincent Benítez pregando a paz e o cardeal Goffredo Tedesco pregando mais e mais guerra, um extremista completo, racista, fascista, italiano puro. Esse debate é mostrado de forma direta, sem nenhum tipo de sutileza. Para isso funciona bem, porque as referências políticas ficam claras e evidentes.
Mas também torna um suspense que o Edward Berger tenta trazer no final previsível. Você não sente esse tipo de suspense que ele quer passar ali no final. Até por isso eu acho que esse filme não chega no topo pra mim. Ele fica um degrau abaixo, na minha visão. Outro problema do filme pra mim é o subaproveitamento de alguns personagens, como o próprio Cardeal Tedesco que eu falei, e também da personagem da irmã Agnes, que é basicamente a representação do povo lá dentro desse conclave, e ela é interpretada pela brilhante Isabella Rossellini, porém é um personagem subaproveitado, sabe? Ela só tá ali pra mostrar que, pô, aqui não tem só cardeais, sabe? É basicamente pra representar o povo, mas ela não tem um impacto. Por mais que uma das decisões do que acontece no filme tenha o poder dela, mas, sabe? Você pensa que tudo o que aconteceu ali poderia ter acontecido sem ela. E aí não é que eu não gostaria que ela estivesse presente no filme, eu só gostaria que ela fosse melhor aproveitada, para que eu não tivesse esse sentimento. A fotografia usa ângulos tortos para mostrar o caminho errado que a igreja está tomando, para refletir o caos e a desordem, como tudo ali está no lugar errado. Quando os cardeais extremistas dominam a cena, são sempre em lugares barulhentos, em lugares poluídos, cheio de pessoas, muita coisa acontecendo, então é tudo muito confuso. Já no momento onde os cardeais mais neutros, os que estão organizando aquele conclave, estão debatendo, são em lugares mais escuros, porque é aquele momento da fofoca do papado. Então são em lugares mais escuros, em escadas, em cantos, corredores, são lugares geralmente muito silenciosos para dar evidência às falas que eles estão ali proferindo. E quando aparece o Benítez, que é o maior pregador da paz possível dentro desse filme, são cenas naturais, são cenas aconchegantes, são cenas, sabe, que você gostaria que tivesse mais dentro do filme para você se sentir melhor. No final, o conclave ultrapassa as barreiras da igreja. Convida a gente para pensar sobre política. Quando surgiu um político propondo uma guerra social, cultural ou até mesmo política, sem nunca ter enfrentado uma guerra de verdade, pergunte a si mesmo: você quer uma guerra para sua família? Você quer atrair esse conflito para sua casa? Você está disposto a nutrir um ódio por algo que é uma convicção que não é nem sua? Conclave não é sobre religião, é um reflexo da nossa política e talvez o espelho de nossas futuras escolhas. Muito obrigado por ter assistido, falou e fui. Tchau!